sei que vocês estão chegando aos poucos ainda, então a gente fica nessa fase aí que eu chamo de esquenta, né? Um papo menos objetivado, esperando que outros colegas que também querem acompanhar essa live sejam alertados aí pelo algoritmo do Facebook, que tem essa capacidade de nos colocar em contato e às vezes de nos apartar também, né? Nos últimos tempos o Facebook, aliás, tem nos apartado bastante. Então, para você que gosta da Fórum, vale ir lá e colocar entre os favoritos, colocar lá, ver primeiro na nossa página, que isso leva com que você receba todas as mensagens que a gente posta na página. Infelizmente, o Face tem priorizado muito o pagamento, principalmente para páginas de mídia, né? Então eles querem que celebridades, veículos, empresas consigam falar com aquela quantidade de seguidores construídas por essas empresas, grupos de mídia, celebridades, apenas se tiverem disposição de pagar o Face, e por isso mesmo, então a gente pede aí a vocês que tenham essa, se gostam da Fórum, gostam do que a gente conversa aqui, que façam esse movimento aí de ver primeiro os nossos posts. Além aqui do Face, esse vídeo depois ele vai também para o YouTube, e a ideia é poder construir um canal mais forte no YouTube, para ter também uma outra base, uma outra plataforma de diálogo com vocês. Eu vou postar aqui, enquanto a gente vai conversando, um tweet também para avisar já ao vivo no live da Revista Fórum, em live, né? Vamos lá, em live no Facebook da Revista Fórum. Revista Fórum. Da Revista Fórum. Gente de BH, de Guatemala, Porto Alegre. Aí a Adriana está dizendo aqui que já tem gente de Guatemala, Porto Alegre, BH, enfim, muito legal. Se a pessoa que está nos assistindo da Guatemala quiser mandar um oi, dizer se é brasileiro, se é alguém, se é um guatemalteco ou de outra nacionalidade, seria legal. Eu não estou conseguindo assistir aqui, não sei se eu consigo, eu tenho que entrar na página da Fórum, certo? Estou entrando, que é legal ver os comentários também, para poder ir dialogando, mas a Adri também pode fazer esse papel de mediação aí, para que a gente tenha uma conversa aí, digamos, mais produtiva. Gente, já estamos com mais de 120 pessoas, então eu vou começar aqui, eu vou fazer uma introdução. São Vicente, Pirapora, Ubatuba, Santos, massa, gente, muito legal. Eu vou aqui tentar, primeiro que assim, eu quero dialogar com vocês. Muitos eu sei que já leram o texto, mas eu vou tentar fazer um resumo aqui de uns 4 ou 5 minutos a partir do texto, das minhas impressões, e aí a gente vai para o bate-papo, vocês me fazem perguntas e eu vou tentar responder na medida do possível, até porque eu não sou especialista em Forças Armadas, né? Eu fiz um trabalho de repórter, fui ouvir pessoas que entendem do tema, mas por uma curiosidade jornalística, uma preocupação cidadã. Eu fiquei muito assustado num primeiro momento com a força das declarações do general Mourão. Ele não fez um discurso, digamos, cuidadoso, um discurso do tipo, se porventura as coisas estiverem completamente fora de controle, o exército for chamado para ter um papel, ele pode assumir algum tipo de papel. Não, ele falou não. Do jeito que as coisas estão absolutamente descontroladas, talvez seja o caso de um exército, das Forças Armadas, fazer uma intervenção. E aí fazer essa intervenção, botar na cadeia todo mundo que está acusado de corrupção. Ou eles resolvem isso ou a gente vai resolver. Quer dizer, é uma coisa bastante incisiva. Disse isso e, na sequência, foi, de certa forma, defendido por um outro general que teve um papel importante, que é o general Heleno, que foi das forças de paz, entre aspas, no Haiti, né? Um
uma força que inclusive foi a oitina no governo Lula, muito questionada por setores progressistas. Depois dessa declaração do Heleno, que é um general, digamos, menos radical que o Mourão, com todos que eu conversei, as pessoas dizem que essa declaração do Mourão nos surpreende, porque ele é, a despeito de ser o general mais antigo hoje do Exército, ele está 6 meses para cumprir a sua aposentadoria, o seu tempo de serviço, ele também é um dos mais radicais, é um dos mais, digamos, que defende a linha mais dura e a memória do regime militar. Você já tem aí duas linhas bem distintas. Primeiro, tem que fazer uma grande... acho que vale a pena dizer que as pessoas com quem eu falei fizeram uma distinção entre o clima no Exército e na Aeronáutica e na Marinha. Eles são distintos. Onde há mais um processo radicalizado é no Exército. E mesmo dentro do Exército, esse setor mais radicalizado, ele hoje não seria a maioria. Ele existe há muito tempo e também há muito tempo é um setor minoritário. Mas que no momento de aprofundamento da crise, ele pode ter ganhado uma força que essas pessoas com quem eu falei não tinham capacidade de medir ainda. Eles ainda estavam, digamos, tomando o pulso da situação. Olha, aqui tem a Cristina, está da Suécia, um abraço aí, Cristina. Tem gente de Camboriú, de Planaltina, no Distrito Federal. Enfim, vamos lá, vamos continuar o papo e depois, se a gente puder, a gente lê aqui, dá um alô para todo mundo que está mandando alô para a gente. Então, esse setor, ele ainda é um setor minoritário. A questão é que nos últimos tempos, e aí nos últimos tempos, mais do que do período do governo Temer, de alguma força as Forças Armadas têm achado que têm perdido importância. O Ministério da Defesa, ele oscilou entre momentos onde ele foi mais valorizado e momentos em que ele foi menos. Já no final do governo Dilma, havia uma insatisfação porque alguns programas que se consideravam prioritários para a soberania nacional pelas armas já estavam perdendo orçamento por conta da crise. Mas no governo Temer se intensificou muito. Um dos ex-ministros desse governo, dos governos Dilma e Lula, com o qual eu conversei longamente, ele me disse o seguinte: já há em muitos quartéis hoje o expediente é de segunda a quinta, não tem dinheiro para sexta. Então não tem bala para treinamento, não tem as botas adequadas, não tem fardamento adequado, eles não estão conseguindo mais fazer recrutamento como queriam, o projeto de fronteiras foi jogado no lixo, enfim, não tem recurso, não só mais para os grandes projetos, mas nem sequer para o dia a dia. Essa é uma coisa. Outra é que ali o que uma certa classe média do Exército, aquela que não é nem os generais, nem os comandantes do alto comando, e nem também ali o soldado, o sargento, o cabo, fica ali entre os tenentes mais altos, ou o capitão, esses cargos intermediários, eles teriam perdido bonificações, gratificações. Isso também ampliou a insatisfação. Na base, há um grupo muito ligado aí ao discurso do Bolsonaro, mas esse grupo ele não encontra eco no alto comando. Então, e na hierarquia militar, o alto comando é quem toma as decisões. Então, mesmo com essa base fortemente bolsomita, vamos dizer assim, isso ainda não seria uma grande preocupação. Mas com todo esse processo da crise, digamos, de valores, para quem está nas Forças Armadas, o chefe das Forças Armadas ainda continua sendo o presidente da República. E ele que representa esse processo. Então, junta-se a falta de recursos com queda de investimentos e de bonificações e gratificações. E a desmoralização completa do comando, que é o presidente da República, que não é só um presidente impopular porque está errando na economia, mas porque é um grande corrupto e que tem utilizado de métodos absurdos do ponto de vista do entendimento
desses segmentos de compra de votos de deputados para se manter no cargo, não provém, e não, ao mesmo tempo não provém recursos proporcionais. Isso tudo criou as condições para que talvez o Mourão pudesse dar essa declaração, e para que, né, o comandante Vilas Boas, que é o comandante das Forças Armadas do Exército nesse momento, e que tem hoje um grave problema de saúde, uma doença degenerativa, que o enfraquece também de alguma forma, que ele não pudesse ter condições de punir o general que deu as declarações, o Mourão. Ele, inclusive, uma das pessoas com quem eu conversei, no caso um parlamentar, me alertou para o seguinte: é preciso, não se deve desconsiderar a inteligência do Vilas Boas. Ele é um estrategista nato. Ele pode ter percebido que não seria inteligente naquele momento dar a punição ao Mourão, e que talvez fosse aquilo que o Mourão desejasse, para se tornar um mártir e sair dali, ser punido, ser mandado para a reserva e sair nas condições que talvez ele desejasse, incluindo aí, e aí uma opinião de uma outra pessoa, a possibilidade de Mourão vir a substituir o Bolsonaro. Porque entre esse alto comando ainda há uma resistência muito grande ao nome do Bolsonaro como candidato à presidência da República, em nome das Forças Armadas. Porque o Bolsonaro é entendido como uma pessoa de QI desprezível, o que de certa forma não deve ser exclusividade dos comandantes das Forças Armadas acharem isso dele, né? Que o Bolsonaro não é um cara comprometido de alguma forma com o pensamento dessas forças do alto comando. Se tiver que mexer um pouco aí para poder colocar para carregar, não tem problema, os nossos internautas entenderão. Ele não é algo assim, pronto, aí, porque a gente acha que na bateria não deve estar 100%, então é melhor colocar o carregador. Então, até isso pode ter sido parte do quebra-cabeças ali que levou à não punição do Mourão, né? Ou seja, talvez fosse o que ele desejasse, ser punido para poder vir a substituir o Bolsonaro na corrida presidencial, muito mais do que talvez fazer um forfé que levasse de fato à intervenção militar. Uma outra pessoa me disse uma coisa que também deve ser levada em consideração: quando as Forças Armadas querem fazer uma intervenção militar de fato, isso não é dito, isso é feito, né? As ações são muito mais objetivas. Os quartéis, eles conseguem produzir ações na calada da noite, ali, na surdina, né? Então, esse é um outro dado. Bom, de alguma maneira, isso não significa que há tranquilidade nas Forças Armadas hoje e que a gente não tem um problema de fato para ser administrado por civis. Qual o problema de fato? O problema de fato é que o Jungmann é um ministro, digamos assim, absolutamente fraco, é considerado um trôpego do ponto de vista das suas ações, tanto que quando teve as manifestações, eu até anotei aqui a data, se não me engano, de março, aquela grande manifestação de maio, de 24 de maio, em defesa da reforma trabalhista, e que o Temer decreta uma intervenção militar em Brasília para dispersar umas manifestantes, o Jungmann não esteve sozinho naquele momento. Ele esteve ladeado pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Sérgio Etchegoyen, que é um personagem central e que de todo esse quebra-cabeça e que precisa ser, digamos, melhor observado por aqueles que querem entender o que está por trás desse jogo. Ele, por exemplo, deu uma entrevista longa à revista Exame há alguns meses, onde ele defendia as privatizações. Ele defendia as privatizações, inclusive do setor elétrico, fazendo piada, dizendo que
os chineses não iam levar a energia daqui para a China. Então, não tinha nenhum problema fazer a privatização para empresas chinesas, por exemplo, da Eletrobras. Aí, isso leva a gente a uma outra reflexão desse processo. O Graziano, se eu não me engano, André Graziano, me perguntou antes de a gente começar o vídeo aqui, se eu tinha lido... É isso, Graziano, que você está aqui nos assistindo, inclusive. Se eu tinha lido o artigo do Moniz Bandeira. Sim, eu li o artigo do Moniz Bandeira. Ivo, eu vou falar também sobre o Aldo, tá? Vou chegar lá. O artigo do Moniz Bandeira, claro, causou reflexão de algumas das pessoas com que eu conversei, e todas são unânimes em dizer: o Moniz Bandeira comete um erro básico na análise dele. As Forças Armadas não são tão nacionalistas ou nacionalistas do jeito que ele gostaria que elas fossem. E essa entrevista do Sérgio Etchegoyen, ela é bem importante nesse sentido, porque se o Moniz Bandeira espera que haja uma intervenção militar para defender o patrimônio nacional, defender os interesses dos trabalhadores, eu sinto informá-lo que não é isso que vai acontecer. Eu tenho muito respeito pelo trabalho do Moniz Bandeira, pela grandeza intelectual dele, mas eu acho que ele comete dois equívocos, e aí não só eu acho. Um equívoco é esse, que todos aqueles com quem eu pude conversar nos últimos dias consideram, que esse nacionalismo que ele espera, ele não terá das Forças Armadas hoje. Há uma visão muito diferente do que, por exemplo, tinham em outros períodos essas Forças Armadas, que também, vamos lá, mesmo na ditadura, esse interesse nacional tinha muito mais a ver com fronteiras da América Latina, que o grande drama dos militares daquela época era uma guerra com a Argentina, tudo era se preparar para uma guerra contra a Argentina, era combater os índios, né, garantir terras para o Estado, diminuindo terras indígenas, enfim. Aí teve um programa de criação, de manutenção de um Estado forte do ponto de vista econômico, porque era uma tendência internacional. Isso não se manifesta mais hoje dessa forma. O Etchegoyen representa essa perspectiva da Graziano, essa perspectiva de neoliberal que hoje, assim, muitos daqueles que entraram por concurso, que fazem parte dos altos escalões das Forças Armadas, também têm. Hoje uma Força Armada mais liberal do que em outros tempos. Eles querem investimentos de defesa para a soberania, ou seja, quer ter um caça potente, quer poder fazer um investimento num grande avião na aeronáutica, como aquele DC-360, se eu estiver errado, eu não sou, como já disse, não sou especialista no tema, querem recursos para poder defender as fronteiras, mas se privatizar a Eletrobras, tudo bem, né? Se mudar a reforma trabalhista, mas não mexer com a aposentadoria dos militares, tudo bem. Se fizer a reforma da Previdência e não mexer com a aposentadoria dos militares, não vai ser uma crise. Então é preciso tomar cuidado para não cair nessa ilusão. Outra coisa e aí é uma questão mais minha e do que dos entrevistados, o Moniz Bandeira fala que hoje a gente sequer tem os jornais, tabloides dos outros tempos, que faziam debate sobre o papel do Estado. Tá bom, a gente tem uma imensidão na internet que está fazendo esse debate, inclusive a gente aqui agora está discutindo isso por um meio que é muito mais, que permite um nível de diálogo muito maior do que o papel, que é a internet. Então isso é que precisa avançar, esses instrumentos que precisam ser utilizados, inclusive em entrevistas com o próprio Moniz, e debates que a gente possa colocar essas questões, né? Então, eu não tenho essa ilusão, e não tenho, inclusive, porque pude conversar com pessoas que dominam muito mais o assunto do que eu, que viveram de perto com as Forças Armadas nos últimos anos e que não têm essa ilusão. Em relação ao Aldo, aí tem muita conversa, né? Uma das questões que me parece muito importante dizer, que eu só vinha descobrir nesse texto, é que o Aldo, de fato, ele tem muito respeito por a inteligência ali das Forças Armadas, ele é um civil respeitado,
que isso não vem só porque ele foi ministro da Defesa da Dilma, ele foi construindo esse papel já no Congresso, na presidência da Comissão das Relações Internacionais, onde são discutidos muitos temas relativos ali às Forças Armadas, mas tem uma outra persona aí que também teria um papel importante para desembrulhar a crise e que muitos não têm falado, e um tempo atrás o nome dele já foi ventilado, inclusive numa crise para substituir o Temer, que era o Nelson Jobim. O Nelson Jobim talvez, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, é alguém que tem, para as Forças Armadas, é considerado alguém, digamos, mais aliado do que o próprio Aldo, né? Não sei se mais aliado é o melhor termo. Então, agora, o Aldo pode ser sim uma alternativa num processo de queda do Temer, em ficando o Rodrigo Maia e ele dando continuidade ao mandato. Mas vejam só como são as coisas. O Rodrigo fica por um período até a eleição indireta no Congresso. Isso não quer dizer que só pode ser o Rodrigo o candidato na eleição direta. O Nelson Jobim pode vir a aparecer também, dentro de um acordo com as Forças Armadas e tudo, fazendo uma brincadeira aí com aquela história do Supremo e tudo. Pode ser, ou pode ser o Rodrigo com o Aldo de vice, sim. Me parece que se o Temer cair, um dos setores que terão que ser ouvidos para essa transição, que vai até a eleição de 2018, para não fazer aí, ampliar a crise, é sim as Forças Armadas. Aí é todo mundo meio que acha que o poder civil, ou pelo menos aqueles que têm grande responsabilidade pública, deveriam ampliar o diálogo com esse setor agora para impedir qualquer retrocesso. Ampliar o diálogo não significa aceitar chantagem, se diminuir ou oferecer coisas que são, do ponto de vista do interesse nacional, absurdas, mas é tentar construir um eixo de diálogo que permita atravessar essa grande crise que é econômica, é política, é institucional, é de muitos fatores. Enfim, tem aqui uma outra preocupação que eu acho que é importante discutir, é que assim, nessa disputa no Exército existem muitas posições e é importante começar a olhar com mais carinho para isso. Acho que a gente ficou muito tempo distante do jogo de cartas das Forças Armadas. Então, o jornalismo não tem discutido qual o papel, por exemplo, dos Vilas Boas, o que ele representa no Exército, se ele hoje tem poder, mesmo doente, se ele vier a sair, quem pode vir a ser o seu sucessor, quem está forte. Eu, por exemplo, apurei que o chefe de Estado-Maior do Exército, o Fernando Azevedo de Silva, tem grande poder sobre a tropa. Ele não ter falado nada nesse momento pode emitir muitos sinais. Um deles é que ele preferiu não falar nada para não acirrar mais a crise. Outro é que ele pode ter feito isso de forma a operar uma aliança com o Mourão. Então, assim, qual o papel desse chefe de Estado-Maior, o Fernando Azevedo de Silva? Esse é uma pauta para o jornalismo aí, daqueles que têm interesse em entender melhor o que está acontecendo, fazerem a partir de agora. Bom, eu não quero aqui ficar falando horas, né? Não acho que essas lives são para isso. Queria responder perguntas de vocês, mas tem um outro para finalizar. Então, assim, o que vem agora? O que vem agora? Pode não vir nada, pode ser que a defesa feita ao general Mourão, e uma das fontes me disse isso, tenha sido muito mais corporativa. As pessoas achavam que também já está tão lascado, os militares estão sendo tão maltratados nos últimos tempos, não tem recursos para defesa, não tem sequer material para o trabalho do dia a dia, e aí o cara falou uma coisa, vão puni-lo, estão de certa forma punindo a todos, então vamos colocar aqui um fogo de barragem e dizer, tudo bem, não vamos fazer mais isso, mas não vamos desmoralizar os nossos também. Então, ter sido só uma coisa corporativa ou não, pode ter sido um sinal para dizer o seguinte: olha só, tem uma votação no Congresso daqui a 20, 30 dias
para decidir se o Temer continua ou não. Nós queremos que vocês impeçam o Temer de continuar na presidência da República. Mais do que isso, se vocês não impedirem, se isso não for construído, nós vamos tensionar até essa votação. Ou seja, essa fumaça, digamos, clarinha, que saiu nesse momento da semana passada, pode se tornar uma fumaça mais preta no percurso desse processo da votação do impeachment da segunda denúncia do Temer, né? E pode haver sim um acirramento. Então a gente vai estar aqui da nossa parte tentando monitorar e tentando conversar um pouco sobre isso dentro das nossas possibilidades, até porque talvez hoje no Brasil está cada dia mais difícil apurar certas coisas, principalmente coisas que dizem respeito às Forças Armadas, porque há um temor de que possa, sim, de fato, acontecer alguma coisa. Todos aqueles que podem conversar sobre o assunto preferem conversar em off, ou porque querem ajudar, ou porque não querem ser punidos, enfim, há muita coisa. Emília me pergunta aqui, por que não anular o impeachment da presidente Dilma? Olha, do ponto de vista democrático seria uma hipótese, mas convenhamos que assim, com esse Supremo que está aí, que ratificou o impeachment do jeito que ele foi construído por um atual presidiário, né, o ex-presidente da Câmara, que na época, sobre o qual já pairava um grande número de acusações, e esperaram ele concluir aquela tarefa do impedimento da presidente Dilma para só aí afastá-lo e para que ele pudesse pagar pelos seus crimes, o Eduardo Cunha. Então eu duvido que algo seja feito no sentido de restabelecer o mandato da Dilma. Se você me pergunta se eu concordo com isso, não tenho dúvida. Dada inclusive assim, a inconsistência das provas contra a presidenta Dilma naquele momento. O André pergunta se deixa eu ver aqui, é preciso estabelecer um diálogo com as Forças Armadas para contribuir, depois o campo progressista sairá do isolamento. Eu acho que tem que tentar dialogar sim com as Forças Armadas, não só com as Forças Armadas, com todos os setores da sociedade. As Forças Armadas são uma instituição, né? Elas têm um papel, inclusive constitucional, que não é aquele que o general Mourão disse, né? E não sou eu que estou dizendo também, são juristas que disseram que aquele papel da intervenção militar do ponto de vista interno que ele defendeu não é possível constitucionalmente. Acho que tem que dialogar, inclusive dialogar para fortalecer os setores democráticos, porque sim, uma das coisas que tensionou as Forças Armadas, vejam como são as coisas, uma das coisas foi a Comissão da Verdade. Claro que eu defendo a Comissão da Verdade, mas isso eu também apurei, que ele tensionou às vezes, por exemplo, no caso do general Sérgio Etchegóin, porque o pai dele foi citado na Comissão da Verdade. Então ele ficou um ódio mortal da Dilma. Ele foi, sim, uma das pessoas que participou da articulação daquele golpe. Isso, 2 pessoas diferentes me disseram. Ele deu força, até por isso foi escolhido pelo Temer para estar no gabinete do GSI, né? Se vocês... Hoje eu conversava com um colega jornalista, ele dizia, olha, um dia, quando, sei lá, se os Estados Unidos talvez tomem mais cuidado hoje, mas se for desarquivado daqui 50 anos, os bastidores, o papel dos Estados Unidos nesse processo de golpe civil e agora, no momento atual no Brasil, talvez o general Etchegóin tenha tido um papel maior do que a gente imagina hoje. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação, mas é um fato que ele se tornou um opositor do governo Dilma e passou a ter problemas com a esquerda, em especial com o PT, por conta da citação do nome do pai dele na Comissão da Verdade, isso segundo uma das minhas fontes, que teve muita proximidade com os militares num dos governos, vamos dizer, de Lula e Dilma, e que conhece em detalhes ali a distribuição de forças. Sou a pessoa que mais
me deu elementos para entender o jogo ali, papel de cada um, do General Heleno, do Etchegóin, do Mourão, como cada um se posiciona, isso no Exército, né? Que é onde a crise, digamos, está mais presente hoje. O que vai acontecer é o seguinte: Temer não cai e o Exército vai tomar papel através de um golpe, acho o Marcelo Souza. Ô Marcelo, eu, depois de um certo tempo no jornalismo, eu não desprezo hipótese alguma. Eu costumo fazer mais minhas análises assim, olha, a hipótese mais provável, a hipótese menos improvável. E eu acho que essa tua hipótese não é a mais provável hoje, pelo que eu apurei. Ela parecia uma hipótese mais quente, talvez, no final de semana passada, o susto foi maior. Hoje eu diria que, conversando um pouco mais, entendendo que há uma insatisfação muito em função desses cortes da equipe econômica que afetaram profundamente as Forças Armadas. E, por outro lado, como se vê que o Temer está comprando todo mundo para ficar no mandato, acham 51 milhões só no apartamento do Gedel, isso se amplia. Pô, eu não tenho bota, eu não tenho farda, perdi a bonificação, a gratificação, e o malandro lá tem 51 milhões o amigão do presidente tem do meu comandante em chefe tem 51 milhões no apartamento, e ele comprou um monte de deputado com emenda e agora vai comprar um monte de outros para continuar no cargo. Tem esse fator. Enfim, quem mais eu posso ter mais perguntas aí, Dri, que aqui eu não consigo mexer muito. Eu estou à disposição aí, devo ter perdido algumas. O Jerônimo lembra que é uma história que é real, que o Prestes subestimou um golpe uma semana antes no auditório da ANB. Sim, teve também o famoso comício, né, das reformas do Jango, que foi um pouco antes daquilo. É fato, mesmo no Chile, quando o Pinochet dá o golpe, ele tem uma tentativa de golpe que era só para verificar qual o poder de reação do Allende. Dias antes, 15 dias antes, eu não tenho agora, acho que era do General Tag, não sei, se posso estar enganado, mas ele fez um teste, né? Às vezes, por isso que assim, não se pode subestimar qualquer hipótese, essa é uma questão, e também não se pode radicalizar na hipótese que a gente não tenha muitos elementos ainda. Hoje os elementos parece levar mais para uma interpretação de que há uma crise econômica nas Forças Armadas e uma crise de autoridade. Os militares de fato não querem mais o Temer e acham que o Jungmann é um pastel, né? Ele não é... Então assim, ele não tem nenhum tipo de respeito das tropas. Tanto que teve que botar o Etchegóin do seu lado lá quando teve aquela crise em Brasília. E aí tem outro detalhe, ali naquela crise, uma das minhas fontes também me disse que o Etchegóin, ele ficou numa posição meio difícil depois para justificar para o seu alto comando ali do Exército, das Forças Armadas, a decisão que tinha tomado e aquelas declarações junto com o Jungmann, porque ele não tinha discutido com eles. Ele tomou a decisão de forma unilateral com o Jungmann, o que, convenhamos, não é uma atitude muito esperta. Eu falei já, Ana Lúcia, sobre o Aldo Rebelo, que disse que ele de fato um cara que tem o respeito, gosta de respeito, pode sim ser vice, mas que a gente também deveria prestar atenção no Nelson Jobim, que é um veterano político, que já foi ministro do Supremo, foi ministro da Defesa no governo Lula e parece ser sim o nome mais respeitado nas Forças Armadas. Esclarece um pouco mais sobre a sucessão do Vilas Boas, como suas fontes fazem a leitura dessa sucessão. Bom, essa sucessão vai depender muito do timing que ela se realizar, Graciano, e também das condições de temperatura e pressão dentro do Exército e da possibilidade desse governo. Ele gostaria era de o Vilas Boas de ficar até o final do governo Temer, seja o final quando for. Então, ele quer tentar acabar, digamos, esse período aí, concluir esse período de crise. E as pessoas com quem eu conversei acham que isso seria muito importante. Uma delas chegou a dizer assim, é uma imensa tristeza que num momento como esse,
né, ele esteja doente desse tamanho e fragilizado, porque ele é um garantidor do processo democrático internamente, sempre foi. Enfim, eu não sei aqui se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta. O Otávio Kloss pergunta, e o Gilmar Mendes, até quando vai comandar este desmando jurídico? E a Janaína de Alencar Ribeiro pergunta, quer dizer que estamos reféns de magoados por conta da Comissão da Verdade, que foi a mais branda da América Latina? Então, essa história da Comissão da Verdade, vou começar por essa. Quem que perguntou? A Janaína de Alencar Ribeiro. Janaína, então, essa sim, a pessoa que me disse, falou, veja como são as coisas. A Comissão da Verdade conseguiu desagradar a gregos e troianos, ou a gregos e baianos, como preferirem. Ela foi tão branda que desagradou os setores progressistas, ao campo popular, à esquerda e tal, e por outro lado ela criou muitos atritos nas Forças Armadas, inclusive porque acabou coincidindo no final dela com o momento onde o governo já estava num processo de perda de popularidade e de dificuldade econômica para bancar esses projetos estratégicos que vinham sendo desenhados. Então, aqui, quem me falou isso, tenho certeza que tem todo o compromisso com a Comissão da Verdade. Não é uma crítica do tipo, não devíamos ter feito isso, fomos malucos. Não é isso. A outra pergunta sobre o Gilmar Mendes, podemos até discutir ele outro dia. Eu não sei, sinceramente, se ele tem algum tipo de influência nesse debate das Forças Armadas, mas vamos continuar por muito tempo com o Gilmar Mendes, ao que tudo indica, sim. Ele não vai deixar o Supremo nesse momento, até porque ele tem um compromisso com os tucanos, em primeiro lugar, e com o governo Temer, de alguma forma também nesse momento. Ele é ali um daqueles que tem feito fogo de barreira ali, tentado segurar a onda para o Temer. Tem mais algumas aqui. Pode falar mais alto que aí as pessoas preferem. O Pedro Souza pergunta sobre o STF, se vai continuar calado. E a Emília Machado, o que o Exército acha desse exercício com os americanos na Amazônia? Emília, sinceramente, eu não consegui chegar nesse ponto assim do debate, né? Se eles de fato... eu sei que assim, esse tipo de coisa incomoda em geral os militares, né? Eles, nessa coisa do que eles definem como soberania nacional, não interessa esse tipo de ação, né? De militares entrando na Amazônia, entregando Alcântara, do submarino lá que estava nuclear, sendo entregue toda a tecnologia desenvolvida aqui para os gringos. Isso preocupa mais eles hoje, pelo que eu pude perceber, do que o pré-sal, do que a Eletrobras, do que outras coisas nesse sentido. É impressionante. Em outros momentos eles tinham a defesa do patrimônio nacional também como algo importante, mas se você for ler a entrevista do Etchegoyen na Exame, você vai ver que para isso eles estão dando de ombro. Que mais? Quem era outra pergunta? Tem uma boa aqui, aí você guarda essa outra. Os militares apoiam Bolsonaro? A base, Alexandre, sim, porque o Bolsonaro é aquele cara que defendeu o soldado de baixo, sabe? É o defensor ali das condições de trabalho, do salário, é isso, do aumento. Então ele nessa, né, digamos, na base da pirâmide ele tem. Mas até onde eu apurei, para cima, quanto mais para cima, pior a avaliação do Bolsonaro. Inclusive, uma das fontes, eu já disse, mas eu repeti, me falou que assim, que achava que o Mourão de fato estava talvez fazendo um movimento para se colocar como possibilidade de candidato para substituir o Bolsonaro. Porque, dependendo como for, um setor da Força Armada podia chamar ele e falar: amigão, não é com você que a gente quer ir, saia senador pelo Rio, tal, abre mão, apoia aqui, você tem uma... Mas você pode nos desmoralizar com esse teu discurso. Nós não queremos uma caricatura defendendo a gloriosa Forças Armadas, entendeu? O Exército, a Marinha. Tem uma preocupação disso também. Eles tiveram, por muitos anos aí, desde a redemocratização, desde 85,
os militares tiveram, assim, viveram quase como os alemães pós-nazismo, né? Tinham muita dificuldade de defender suas causas, tiveram a entregar o poder para os civis, entregaram aos poucos, mas perderam importância também muito rapidamente nas decisões estratégicas e tal. Então agora, sair numa aventura com um palhaço desse, para dizer o português claro, um cara que faz flexão com a cabeça, entendeu? Não é aquilo que eles gostariam, principalmente do ponto de vista da elite das tropas. Qual era a outra pergunta? Era sobre a Amazônia, né? Ismael, tá travando? Internet tem dessas, ao vivo a gente sabe que acontece isso. Sobre a Amazônia eu respondi da Emília. A Amazônia respondeu, né? E a prisão do Almirante Otto? Então, a prisão do Almirante, talvez seja um tema que eu deveria ter me aprofundado mais nas entrevistas que fiz, mas prometo que eu vou... Tem algumas outras coisas que eu quero escrever no blog nos próximos dias, pegar alguns assuntos mais que eu não consegui abordar no post inicial, esse que está no blog agora. O Allen Macedo pergunta, mas Temer cai ou não? Peraí, deixa eu jogar aqui os meus búzios. Não, eu acho que assim, do ponto de vista da política, ele ainda tem alguma gordura aí. Ele pode ainda entregar as coisas para os deputados. Uma delas, estavam dizendo, era uma aposentadoria permanente, ou seja, ele pode inventar aí uma imunidade parlamentar pós-mandato. Ele pode tentar criar umas coisas dessas, que depois pode cair no Supremo, mas está todo mundo preocupado se vai sobreviver, se sai perder o mandato, vai para a cadeia. Esse é um temor. Uma das pessoas que eu conversei, e aí é uma fonte que não entrou nessa matéria, foi para conversar sobre a sucessão na Câmara, que foi o Orlando Silva, eu só falei ali da sucessão na Câmara e fiz um post à parte. Ele diz isso, olha, os deputados acabam não votando contra o Temer porque o Temer de alguma forma segura essa onda, né? Ele fica todo mundo por ali, a crise está no Temer, a crise não esparrama para os outros. Então, de alguma forma, eles perceberam que a coisa de tirar Dilma levou todo mundo para o mesmo barco. E eles não vão cometer esse erro 2 vezes seguidas. Então, eu acho que se os militares não meterem o pé na porta, para que as coisas se acirrem, para que tenha isso, uma decisão desfavorável ao Temer, eu acho que ele vai levar, ele continua. Que mais, gente? Mais uns 5 minutinhos aqui. Estão pedindo para falar sobre a pesquisa de intenção de voto. A pesquisa do Lula? Eu devia ter feito, né, um live desses. Eu vou começar a tentar fazer um pouco mais esses lives aqui com a Adri. A gente vai testando formatos, depois eu vou tentar transformar isso num Fala Rovai ali, do jeito que for possível. Eu acho que é o seguinte, ela podia estar melhor, inclusive, não fosse a denúncia do Palocci. Eu acho que ela está boa. O Lula é sim o candidato favorito para a disputa, mas ainda talvez não tenha surgido o candidato, né, que para 2018. Tem alguns marqueteiros dizendo o seguinte, tem um terno pronto para um candidato e ele não apareceu o corpo para esse terno. Quando eu digo marqueteiro, eu quero dizer gente que entende de pesquisa e está analisando pesquisa e está vendo pesquisa. Eu concordo com essa tese, tem esse terno pronto. Eu acho que esse terno ele fica mais difícil, ele vai estar mais justo se o Lula for candidato, porque ele vai para o segundo turno e ele tem grandes chances de ganhar no segundo turno. Mas ao mesmo tempo ele continuará sendo demonizado, massacrado até injustiçado em boa medida. E eu acho que assim, esse golpe só se completa se não tiver uma grande crise, ele se completa e ele se completando, infelizmente eu acho que o Lula vai ser impedido de ser candidato. Se eles tiverem força para fazer esse impedimento, eles farão. E quando eu digo força, é a força da Globo, é a força do Ministério Público, não é a força do Temer. Eu acho que hoje, talvez o Temer até, se ele pudesse conversar com o Lula e falar, velho, você só me
me garante uma imunidade para ex-presidente da República e tudo bem, ele faria acordo com o demônio. Está fazendo acordo com qualquer um para sair dessa dali, sair da presidência e não ir para a cadeia. Mas as pesquisas têm demonstrado a força dos programas e da história do governo Lula. Mas você tem o poder, o Lula evidentemente ele tem um poder pessoal, mas o seu governo e os seus programas foram muito fortes, e é por isso que ele não foi demolido, por exemplo, como Aécio Neves, o nanicão hoje que não consegue 2% em intenções de voto. Alguma coisa a mais? A Yolanda, ela, por favor, esclareça. Você defende que a esquerda ofereça parceria às Forças Armadas? Não estou falando, Yolanda, não. A nossa democracia e dar um argumento eterno à direita, além do remorso que teremos para sempre com as consequências... Não, Yolanda, não estou falando em parceria, eu estou dizendo o seguinte, as Forças Armadas são um importante aparelho de Estado, ela não pode ser ridicularizada, ela não pode não ter condições de atuar, ela tem que ter condições para defender a soberania nacional. Um país, para existir do ponto de vista da correlação de força internacional, precisa de uma forças armadas competente, mas assim, todos os entes que você imaginar, mas democrática. O que eu estou dizendo é que assim, é preciso governar não em parceria, é preciso governar considerando que as Forças Armadas precisam ser respeitadas também. Neste momento de crise, elas podem ser parte da solução, mas não fazendo intervenção armada, acalmando as coisas. Acalmar significa, é preciso acalmar os quartéis para atravessar esse rio. Como se acalma? Né? É produzindo um orçamento mais abrangente, voltando certos programas, realizando o que deveria ter sido realizado, que é o impeachment do Temer. Quer dizer, o pedido de impeachment do Temer, se feito em por generais, não me parece ser uma coisa correta, porque eles não devem ser atores políticos, mas em conversas dizerem, olha, nós temos um problema que precisa ser resolvido com os civis, e os civis construíram uma solução, e aí retomarem, digamos, um diálogo onde eles sejam respeitados minimamente, não me parece também covardia e nem entregar nada a eles. É isso? Tem mais alguma pergunta? Aí vamos lá. Intervenção militar ou governo Temer? O que é pior? Eu acho que o pior é a intervenção militar, eu não tenho dúvida. Entre intervenção militar e governo Temer, até 2018 com eleições. Não tem, assim, o governo Temer é um golpe civil, né, por enquanto, com data para acabar. Né? Por enquanto. Eu sempre digo que um golpe não é um golpe, vai sendo. Uma intervenção militar é algo que a gente sabe quando começa, mas nunca não tem condições de saber quando vai terminar e o que vai acontecer nesse processo. Vejamos, é engraçado, as pessoas falam, não, estão querendo reconstruir a história da ditadura militar. Inclusive nós vamos lançar na Fórum um selo que é Memórias da Ditadura. Eu vou querer lançar com vocês, a gente vai fazer aqui um live para falar desse lançamento, e a ideia é tentar fazer com que pessoas contem histórias, façam matérias e, de alguma forma também, derrubem com argumentos algumas teses que estão sendo veiculadas. Por exemplo, as pessoas não teve corrupção na ditadura militar. Para com isso, meus caros. Havia muita corrupção. Muitos projetos que foram inacabados, muito dinheiro jogado fora, por exemplo, na Amazônia, projeto do Jari, enfim, Transamazônica, usinas que não se completaram, foi jogado dinheiro, assim, dos processos de corrupção analisados pela ditadura. Eu li uma matéria recentemente, nos primeiros anos, de 1.100, só 50 foram analisados. Veja como são os julgamentos de policiais militares, sabe? Não vem com esse papo, não existe, na ditadura, em regimes de força, não existe justiça, não existe possibilidade de debate.
Então você pode dizer assim, o pior regime democrático é melhor que o melhor regime autoritário? Eu acho. Eu acho que o pior regime democrático é melhor do que o pior autoritário. E aí, para mim, democracia é um valor, então eu não tenho como concordar com a tese do Muniz Bandeira. Eu acho essa tese de alto risco, e acho muito preocupante que o intelectual da envergadura dele saia defendendo esse tipo de coisa no momento desses, no momento histórico desses. É isso, gente. Quero agradecer demais. Deixa eu ver, a Rovai pergunta suas fontes sobre o infiltrado baita do Exército. Pois é, Janaína, de fato, é uma coisa que eu poderia... Aqui acho que é a coisa mais circunstancial, mas entender esse caso poderia ser interessante mesmo. Isso é um absurdo. Agora, isso é uma investigação coordenada por civis, viu? Foi os militares que agiram sozinhos naquilo, não. Ali, com certeza, tem mão civil. Foi uma... E aí, mão civil, mão tucana, porque a mão peluda que governa o Estado é tucana, não é uma mão bolsonarista, até onde eu sei, né? O governador se chama Geraldo Alckmin, e se ele tivesse tido, digamos assim, ele poderia ter agido como um civil ali, de maneira mais rigorosa, se tivesse interesse, mas não tem. Pessoal, são 11 da noite, 1h. O Alexandre de Moraes que coordenou, essa coisa de P2, o Alex Mariano está falando, é verdade. O Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública e montou muito dessas operações, digamos, heterodoxas. Meus amigos, ficamos por aqui depois de 1 hora de papo, eu espero que vocês tenham gostado, quero fazer mais, vou avisando sempre, não consigo fazer todas as noites, porque a gente sempre tem, nem sempre tem essa disponibilidade, mas aí, em vez de firmar um horário, um dia, eu aviso com antecedência, talvez com um pouco mais de tempo, dessa vez eu avisei 8 da noite, aviso logo na manhã, hoje, tal hora, e eu vou tentar também fazer isso às vezes, assim, acabou de sair a pesquisa do Lula, abro 5 minutos, bate um papo, para a gente ver se esse tipo de interação produz aí também uma possibilidade de construção de conhecimento maior, e vocês possam trazer textos, sugestões, temas para eu produzir artigos. É esse o nosso interesse aqui, fazer sempre um jornalismo mais abrangente, colaborativo e interativo possível. Tá bom, gente? Beijos a todos. Bom, aí você chegou no canal da Fórum, tá ali, inscreva-se. Você clica ali e se inscreve. Depois disso, tem um sininho do lado, você clica no sininho porque aí você começa a receber os alertas nos vídeos que a gente posta no canal da Fórum. Parece complicado, mas não é, muito simples. Se inscreva lá.